O nosso noticiário de hoje vai conversar com o senhor José Ribeiro. Ele é o presidente do Conselho Estadual da População Afrodescendente. Ele está aqui visitando o município de São João Batista e os demais municípios de nossa região, principalmente para abordar um tema que foi levantado em um programa da Rádio Clube de São João Batista. Por esse motivo, o senhor José participa do nosso noticiário desse dia. Presidente, bom dia. Qual o principal objetivo da vinda do senhor para a nossa cidade? Bom dia. Bom dia, saudar os ouvintes, cumprimentar aos presentes, em especial a Zaide, a dona Alcides, desculpa, e ao nosso companheiro Bira, que tanto tem feito pela promoção de igualdade racial, e agradecer o espaço que vocês nos possibilitam. A razão da nossa estada aqui é por algo que no primeiro momento não é algo tão bom, em razão de uma fala de uma senhora chamada Marilda Teixeira Pereira, que em determinado momento aí de um sorteio ocorrido na promoção realizada pela rádio, ela fala de uma forma lamentável que, se pudesse, com o dinheiro, com o prêmio, ela mandaria sua filha para a África, porque a filha dela adora macacos, numa referência pejorativa, discriminatória a negros e negras da nossa sociedade. A partir dessa fala infeliz dessa senhora, lamentável, que a gente repudia, algumas coisas boas surgem. Por exemplo, a possibilidade que vocês estão nos disponibilizando, e também de uma conversa que faremos logo em seguida com o prefeito municipal, pedindo a criação do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e de coordenadorias de promoção da igualdade racial, a fim de que as políticas de promoção da igualdade racial se estabeleçam no município. É importante dizer que não é única e exclusivamente com relação à questão do negro que o Conselho se dedica. É óbvio que nós temos, a partir dessa temática, as nossas ações, mas nós entendemos que toda e qualquer discriminação, ela precisa ser combatida efetivamente. E não há outra forma de fazer com que esse combate aconteça se não for primeiro tentando reeducar, porque, lamentavelmente, na nossa sociedade, a marca do racismo ainda é algo muito forte. É isso que eu ia perguntar para o senhor. No Brasil, o Brasil pode ser considerado ainda um país racista, um país que discrimina os negros, ou isso mudou muito de uns anos para cá? Como é que o senhor vê isso? Boa pergunta. E sem adentrar o mérito de governos, é importante dizer que o ano de 2003 marca para o povo negro no Brasil uma etapa muito importante. Esse movimento que a gente está vendo organizado aqui foi um movimento que levou ao presidente Lula, e eu tive a felicidade de participar desse processo, a necessidade de se criar mecanismos institucionais que pudessem fazer o debate. Nesse sentido, nasce a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, assim como nasce também a Secretaria de Políticas para as Mulheres. E com o nascimento dessa secretaria, foi possível transversalizar, porque essa era a grande finalidade, transversalizar políticas de promoção da igualdade racial. Então, dizendo concretamente, mais objetivamente a vossa pergunta, lamentavelmente o Brasil ainda vive o ranço do racismo. Talvez o Brasil não seja mais um país racista, mas ele vive o ranço do racismo e a gente consegue identificar isso. E falando do nosso estado, Santa Catarina, um estado com um universo de pouco mais de 6 milhões de pessoas, onde somos pretos e pardos, que é a classificação que o IBGE adota para totalizar negros, 16%, algo em torno de 1 milhão e pouco mil habitantes. E, lamentavelmente, nós nos deparamos, e lá no Conselho a gente tem enfrentado, e com essa questão dos haitianos, por exemplo, a gente tem visto uma série de problemas, né, e que tocam única e exclusivamente pela questão da cor da pele das pessoas. Nos postos de trabalho, nas relações cotidianas, mas o Conselho tem se colocado no sentido de fazer com que isso diminua, e é importante falar que tem outros coletivos que buscam isso, e que dentro desses coletivos nós temos brancos, caucasianos, enfim, como queira, que se colocam contrário
Há discriminação de toda forma e eu penso que a gente tem caminhado de uma forma muito efetiva, com muita tranquilidade, mas de uma forma muito efetiva para evitar que essas ações que essas falas que a gente, né, vê e vem rebater, continuem acontecendo. Precisamos educar esse povo. O senhor acredita que a cor da pele ainda determina o salário de uma pessoa? Sim. Estudos recentes, e aí fica aberto para quem quiser fazer a pesquisa e quiser trabalhar objetivamente, vai buscar os dados do IBGE, vai buscar os dados dos órgãos que tocam esse assunto, ou seja, que trabalham com esses dados estatísticos de levantamento, e a gente vai observar que, por exemplo, o homem branco na pirâmide da relação de trabalho, o que ainda tem os maiores salários e os maiores cargos. Na sequência, as mulheres brancas, depois os homens negros e, por final, as mulheres negras. Ou seja, a discriminação está aí. O que nós precisamos é entender como é que a gente cessa isso, né, porque não tem cabimento que uma pessoa que tenha o mesmo grau de escolaridade, a mesma condição intelectual de desenvolvimento, nos mesmos postos de trabalho, tenham remunerações diferenciadas, até por uma questão de princípio de legalidade. Nós temos uma CLT, uma consolidação das leis do trabalho, que proíbe que isso aconteça. Mas, lamentavelmente, isso no dia a dia ainda acontece. Eu pergunto isso para o senhor porque, se a gente analisar de uma forma global, às vezes parece que o mundo é racista e às vezes parece que não. Vou dar alguns exemplos. Recentemente, o jogador brasileiro Daniel Alves foi ofendido quando jogava na Europa, quando jogaram uma banana no campo. Ele pega a banana, come a banana, dando a entender que não estava nem aí pelo que estavam falando dele. Ato de racismo por parte da torcida. A gente vai para os Estados Unidos, a gente tem hoje um presidente negro, e o ator mais bem pago hoje dos Estados Unidos é o Will Smith, que também é negro. Ou seja, analisando por esses aspectos, o mundo ele é racista ou não é racista? Essa pergunta é intrigante e interessante. Nós precisamos entender o racismo no mundo. Mas nós precisamos entender que, quando falamos, por exemplo, dos Estados Unidos, nós estamos falando de uma colonização muito anterior à nossa. Nós estamos falando de um processo civilizatório em espaços diferentes, e nós precisamos entender isso. E o negro americano, muito embora hoje seja muito mais valorizado e reconhecido enquanto cidadão, porque nós estamos falando de reconhecimento da dignidade da pessoa humana, exatamente, independente da cor, ainda tem seus problemas. Muito embora hoje nós tenhamos uma proporção de pouco mais de 20% de negros na mídia americana. E aí, dentro dessa divisão, nós precisamos entender como é que se formou o nosso Estado, como é que se formou o Brasil. Primeiro, que uns dizem de descobrimento, eu questiono esse descobrimento, isso para mim tem mais a ver com invasão, porque eu não posso dizer que eu descobri algo quando eu chego num lugar onde já tem alguém, né? E como é que isso se desencadeou? Qual foi o tratamento dado, né? Quem aqui chegou não entendeu a necessidade ou não tinha isso, não se trabalhava com a necessidade, porque se negava, inclusive, e sem apologia, a igreja, né, sem uma crítica mais contundente, mas para a gente pensar, a igreja evangélica, a igreja católica, desculpe, renegou a alma ao negro, né? E isso reforça o entendimento de que, se eu não sou reconhecido pelo Estado, de que se eu não sou reconhecido pelas principais entidades que congregam e que dão um andamento de ideia de desenvolvimento para o mundo, como é que eu vou me sentir nesse espaço? Então, assim, eu ainda acredito que o mundo é racista, assim. É óbvio que tem peculiaridades que você precisa parar para analisar em determinados lugares, por conta disso que eu disse, de formações históricas, mas eu não tenho dúvida de que o negro americano ainda sofre muito. Barack Obama é um caso à parte. Uma exceção? Sim, e eu tive a oportunidade de falar sobre isso há algum tempo atrás, logo da eleição dele, porque primeiro nós precisamos entender o que é a América, nós precisamos entender o que é aquele país. Que ainda é um país discriminador, mas que o negro acabou por digamos assim, por uma confluência de encaminhamentos,
se destacando, e graças ao povo hispânico, que em grande parte votou nele, assim como o povo negro dos Estados Unidos, conseguindo galgar espaço. Mas esse espaço não foi e não é fácil para ele. Ele tem tido muitas dificuldades que talvez não teria se fosse um caucasiano, né? Então, tem realidades distintas que precisam ser analisadas, mas eu ainda vejo como o racismo no mundo, de uma forma geral, na Rússia, né? E para finalizar, quando a gente fala do jogador de futebol, naquele momento é o momento que o atleta, o profissional, está lá absolutamente concentrado no que ele está fazendo. E talvez naquele momento, eu particularmente acho que não daria aquela resposta, mas talvez foi a resposta que ele foi dar. Mas eu prefiro dizer que o Thierry Henry fez, por exemplo, o ex-jogador da seleção francesa, foi muito melhor. Ele se retirou de um jogo por conta da discriminação racial. E, lamentavelmente, isso no Brasil é comum. Nós, recentemente, passamos por um problema no jogo do Avaí, em que um jogador do Avaí foi xingado de macaco, e o anterior técnico do Avaí, que hoje está no Joinville, na entrevista se colocou muito chateado com isso. Ele falou, pô, nós ganhamos o jogo, mas eu estou muito triste por um episódio, e relatou esse episódio. Então, no esporte e na vida, que é consequência, nós precisamos entender quais são os mecanismos que a gente usa em determinado momento. A ferramenta que ele lançou mão não é a que talvez alguém do movimento lançasse, mas foi um desabafo de dizer assim, eu estou pouco andando para o que você está fazendo. Foi o melhor? Ao meu juízo, não. E ao juízo de muitas outras pessoas, não. Mas foi uma forma efetiva de resposta.